Eu não posso. Eu não posso esquecer a única coisa que restou pra mim no mundo. Eu não posso deixar de lado as minhas lembranças. Não posso! Não posso, Camus! Não posso!
Eu não posso. Eu não posso esquecer a única coisa que restou pra mim no mundo. Eu não posso deixar de lado as minhas lembranças. Não posso! Não posso, Camus! Não posso! Tinha medo de que dissesse isso. Eu fiz o que pude. Prefiro acabar com você eu mesmo a deixar que seja morto por outro Cavaleiro de Ouro, porque você também é meu pupilo. Vou acabar com você com a minha técnica mais poderosa. Dessa forma, com os dois braços arqueados e juntos. É como um jarro de água. E o que é aquilo que está saindo da boca do jarro? Execução Aurora! Você chama isso de força, mas eu chamo de apego. Você se agarra às lembranças, como se elas fossem âncoras. Acredita que sentir mais te torna mais forte. Não torna. Enquanto você protege o que sente, perde o controle do que decide. E quem perde o controle já começou a perder a luta. A dor que você se recusa a soltar é a mesma que te impede de avançar. E enquanto você treme por dentro, o mundo não para. Se você não aprende a dominar o próprio coração, alguém fará isso por você. E não será gentil. Você acredita que aquilo que sente é sempre verdadeiro. Não é. Emoção é reação. E reação não é comando, é teste. O mundo testa você o tempo todo. Observa quanto tempo você aguenta, antes de perder o controle. Toda vez que você reage sem pensar, entrega o volante da sua vida para algo instável. Você não precisa matar o que sente. Precisa impedir que isso decida por você. Controle não é frieza. Controle é maturidade sob pressão. Quem fala demais já está tentando se justificar. Quem explica demais já está inseguro. O silêncio não é vazio. É espaço para pensar. É onde a mente organiza, antes do próximo passo. A maioria perde porque quer reagir rápido, provar algo rápido, responder rápido, mas força real não tem pressa. Ela espera, ela calcula, ela decide quando tudo já esfriou. Controlar-se tem um preço. Você será chamado de frio, distante, insensível, porque quem vive dominado pelas emoções odeia quem não vive. Mas o controle que você constrói hoje é o poder que te protege amanhã. Você não perde humanidade ao se dominar. Você perde ingenuidade. Ingenuidade custa caro. Custa tempo. Custa escolhas erradas. Custa futuro. Você foi enganado a acreditar que disciplina é castigo. Não é. Disciplina é liberdade atrasada. É abrir mão agora, para não pagar o preço depois. Quem não se governa, vive sendo governado por circunstâncias, por pessoas, por impulsos. Isso não é vida, é falta de estrutura interna. O mundo não respeita a instabilidade. Hoje forte, amanhã quebrado. Isso convida à pressão. Mas quando percebem constância, param. A mente fria cria previsibilidade. E previsibilidade cria respeito. Não porque você impõe, mas porque você não cede. Controle não é repressão. Reprimir é empurrar para dentro, sem entender. Controlar é reconhecer. E decidir não obedecer. Você observa a raiva, atravessa a dor, contém o impulso. Quem reprime explode. Quem controla permanece. Há um momento em que todos quebram. Alguns gritam, outros fogem, outros desistem. E existe aquele que permanece. Não porque não sente, mas porque não se deixa levar. Esse momento separa quem reage de quem decide. Quem perde o controle, joga no ritmo do outro. Quem mantém a mente fria, impõe o próprio ritmo. E ritmo decide resultados. A pressa nasce do medo. O controle nasce da clareza. E clareza é vantagem silenciosa. Você quer ser entendido. Isso te enfraquece.
Quem busca aprovação entrega poder. Quem explica demais já não está no controle. Faça o que precisa ser feito. Sustente o silêncio. Deixe os resultados falarem. Eles sempre falam mais alto. Sentir tudo cansa, confunde, paralisa. Você não foi feito para reagir a tudo. Aprenda a filtrar, a conter, a deixar passar. Quem sente demais, pensa de menos. E quem pensa de menos, repete erros com emoções diferentes. Há momentos em que avançar é erro, e momentos em que recuar é covardia. Mas existe um terceiro ponto. Parar por dentro, congelar o impulso, congelar a reação. Quem aprende a congelar? Quando todos reagem, passa a escolher finais, em vez de aceitá-los. O final não é sorte, é consequência. Não vence quem sofre mais. Não vence quem sente mais. Vence quem decide melhor. E só decide bem quem mantém a mente fria até o último momento. O resto apenas reage. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. As flores brotam e morrem. As estrelas brilham, mas um dia se apagarão. Tudo morre. A terra, o sol, a Via Láctea e até mesmo todo esse universo não é exceção. Comparado a isso, a vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. Nesse curto instante, os homens nascem, riem, choram, lutam, sofrem, festejam, lamentam, odeiam pessoas e amam outras. Tudo é transitório. E em seguida, todos caem no sono eterno chamado morte. Mas existe algo que poucos percebem. Mesmo sabendo que tudo nasce e morre, que tudo floresce e depois desaparece, o ser humano insiste em viver como se tivesse tempo infinito. Ignoram o simples fato de que cada segundo é uma pequena morte, um fragmento que nunca retorna. E é por isso que a maioria desperdiça a própria existência. Vivem esperando o momento certo, como se o universo fosse pausar para acompanhá-los. Mas o universo não espera. Ele segue, silencioso e impassível. E somente aqueles que entendem essa verdade despertam para algo maior. A consciência de que a vida é breve demais para ser vivida por inércia e poderosa demais para ser entregue ao acaso. Antes que o silêncio final envolva tudo, existe apenas uma pergunta que realmente importa. O que você fez com o tempo que recebeu? A maioria vive como se estivesse presa a correntes invisíveis. Correntes feitas de medo, dúvidas, comparações, arrependimentos antigos. E quando percebem, os anos passaram e nada do que realmente importava foi feito. Mas você não está aqui para repetir esse destino. Dentro de você existe algo que ainda não despertou. Algo que exige coragem para emergir. Assim como toda flor precisa romper a terra escura para encontrar a luz, o ser humano só nasce de verdade quando enfrenta as próprias sombras. A transformação começa no instante em que você decide encará-las. O problema não é a falta de força, é a falta de clareza. Quantas batalhas você travou sem saber por quê? Quantas vezes lutou por algo que nem desejava? Quantas vezes gastou energia tentando provar valor a pessoas que sequer lembram seu nome? Isso não é viver, é sobreviver. E a sobrevivência constante cria o pior aprisionamento. Aquele em que você acredita que essa é a única forma possível de existir. Mas há um estado acima disso. Um estado onde cada movimento é consciente, onde nenhum gesto é desperdiçado, onde o propósito guia cada ação. Para alcançar esse estado, é preciso coragem para olhar para dentro.
e honestidade para encarar o que encontrar. Há uma verdade que poucos admitem. O mundo externo reflete o caos interno. Se sua mente está inquieta, tudo parecerá difícil. Se sua alma está fraturada, tudo parecerá pesado. É por isso que a verdadeira vitória não começa com força, mas com compreensão. Antes de destruir seus obstáculos, você deve destruir suas ilusões. A maior delas é acreditar que você é fraco demais, pequeno demais. Essas vozes são ecos do passado, mentiras repetidas tantas vezes que acabaram parecendo verdades. Elas só possuem poder enquanto recebem espaço. No momento em que você as encara, elas se desfazem como poeira ao vento. Existe um instante inevitável, o momento em que você percebe que ninguém virá te salvar. Não por crueldade, mas porque cada ser é responsável pela própria ascensão. A ajuda pode existir, o apoio pode existir, mas nenhum passo será dado por outra pessoa. A vida não entrega respostas embaladas em conforto. Ela entrega desafios. E dentro deles, as respostas se revelam. Cada prova que surge é uma pergunta silenciosa. Você avança ou recua? Observe aqueles que desistiram cedo demais. Eles sempre encontram explicações para justificar a própria queda. A vida foi dura. O mundo não entende. As circunstâncias me impediram. Mas o destino não honra justificativas. Ele honra ações. Se você luta, o universo se curva. Se você para, ele avança sem olhar para trás. Essa é a ordem natural, imparcial, inflexível. E exatamente por ser assim, ela liberta. Se nada está garantido, então tudo é possível. O ser humano teme a queda, mas esquece que é justamente nela que descobre o que realmente o sustenta. A queda revela quem você é sem máscaras, sem títulos, sem desculpas. Ela expõe o que é frágil e o que é verdadeiro. E só aquilo que é verdadeiro pode ser reconstruído. Por isso, não tema o colapso de antigas versões suas. Há partes que precisam morrer para que outras finalmente possam nascer. A vida não arranca nada de você por acaso. Ela remove o que impediria sua próxima forma de existir. Aos que carregam dor, deixa uma verdade simples. A dor não é punição. É sinal de que algo em você está sendo transformado. Cada ferida traz uma revelação. Cada perda revela uma força antes oculta. A dor que você tenta evitar é a mesma que o elevaria. Se fosse encarada de frente, ignorá-la te mantém preso. Compreendê-la te liberta. Não se trata de aceitar o sofrimento, mas de entender o que ele está tentando te mostrar. Há um momento em que você precisa escolher: continuar carregando pesos que não são seus, ou finalmente soltá-los. Quantos fardos foram colocados sobre seus ombros por outros? Expectativas que não eram suas, culpas que não eram suas, medos que nunca pertenceram a você. Carregar tudo isso é caminhar com correntes. Soltar é caminhar com consciência. Quando você entende o que deve ser deixado para trás, o caminho à sua frente se ilumina com nitidez. E esse é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Não existe despertar sem silêncio interno. O mundo ao seu redor grita o tempo todo. Informações, comparações, julgamentos, ruídos. O silêncio não é ausência de som, é ausência de distração. É quando você finalmente ouve a si mesmo. E nesse espaço quieto, você descobre que sempre soube o que precisava fazer. O problema nunca foi falta de direção, foi excesso de barulho. Apesar de sua brevidade, a vida oferece algo extraordinário aos que ousam enxergar. Cada segundo contém possibilidades suficientes para ressignificar a direção da sua história. O que te prende não é o passado, é o hábito de se agarrar a ele. O passado existe para ser entendido, não para ser repetido. Não aceite viver o mesmo dia infinitamente, esperando que algo mude sozinho.
mude você. E tudo ao redor será tocado por essa decisão. Há quem tema a solidão, mas esqueceram que grandes transformações nascem nela. É na ausência do mundo que você observa a presença de si mesmo. É no silêncio de outras vozes que sua própria voz emerge com clareza. A solidão não é um vazio, é uma porta. Os que fogem dela permanecem imaturos. Os que a atravessam tornam-se inabaláveis. Pois quando você aprende a permanecer consigo mesmo, nada nem ninguém tem poder de te desestabilizar. Aqueles que realmente evoluem não o fazem quando tudo está favorável, mas quando nada está. É fácil ser forte quando o caminho é plano, mas é na escuridão, na confusão, na incerteza, que surgem os que não podem ser quebrados. Cada dificuldade molda a sua disciplina. Cada obstáculo molda a sua estratégia. E cada perda molda a sua consciência. A força que nasce do caos é a que jamais se desfaz. Existe uma escolha silenciosa que define toda a trajetória de um ser humano. Viver reagindo ou viver decidindo. Quem reage depende do que acontece. Quem decide cria o que acontece. Aquele que apenas reage vive como folha ao vento. Aquele que decide é o próprio vento. Toda mudança começa quando você assume o controle, não do mundo, mas de si mesmo. A maior batalha que você enfrentará nunca será contra outra pessoa. Será contra aquilo que vive dentro de você. Suas limitações antigas, seus medos silenciosos, seus hábitos que o aprisionam. Nenhum adversário externo é tão poderoso quanto o inimigo interno que você alimenta. Quando você vence a si mesmo, não há mais nada que possa te deter. A vitória externa é consequência. A interna é a origem. A maioria das pessoas vive buscando aprovação. Querem ser compreendidas, validadas, aplaudidas. Mas a necessidade de aprovação é uma das formas mais sutis de prisão. Enquanto você viver para ser aceito, entregará seu poder ao julgamento alheio. A verdadeira liberdade começa quando você age não para agradar, mas porque sua consciência exige. A grandeza não precisa de testemunhas. Ela floresce em silêncio. Poucos alcançam o que desejam, porque confundem desejo com compromisso. Desejar é fácil. Comprometer-se é raro. O desejo dura minutos. O compromisso atravessa anos. O desejo inspira. O compromisso transforma. Se você realmente quer algo, não pergunte o quanto deseja, mas o quanto está disposto a suportar, a renunciar, a insistir. É a coragem de permanecer que separa os que tentam dos que conseguem. A maioria não falha por falta de força, mas por falta de paciência. Vivem correndo atrás de resultados imediatos, como se a grandeza fosse construída com a mesma velocidade que se troca uma estação. Mas tudo o que é verdadeiro exige tempo. Um caráter sólido exige tempo. Uma habilidade refinada exige tempo. Uma vitória legítima exige tempo. A impaciência destrói mais sonhos do que qualquer inimigo. Caminhe sem pressa, mas também sem pausa. Um erro comum é acreditar que a vida é uma linha reta. Ela nunca será. Ela é feita de ciclos, altos e baixos, avanços e recuos. O problema não está em cair. Está em acreditar que a queda invalida a jornada. Um ciclo difícil não define sua história. Apenas revela onde você ainda precisa crescer. Você não está perdido. Está sendo moldado a um tipo de silêncio que não é paz, mas fuga. Um silêncio que oculta verdades que você não quer enfrentar. Mas fugir de si mesmo é uma forma lenta de destruição. Nenhuma máscara sustenta o peso do tempo. Ninguém permanece inteiro escondido. A coragem não está apenas em avançar.
está em admitir o que ainda precisa ser corrigido. Só quem se enxerga por completo pode evoluir por completo. A vida sempre colocará 3 caminhos diante de você. O caminho do hábito, que te mantém igual. O caminho do medo, que te faz recuar. E o caminho da consciência, que te obriga a crescer. Este último é o mais duro. E exatamente por isso, é o único que vale a pena. Pois nele, cada passo revela uma versão sua que você ainda não conhecia. Muitos esperam motivação para agir, mas motivação é instável, volátil e passageira. Ela aparece quando o dia está leve e desaparece quando o peso aumenta. Se você depender dela, será tão instável quanto ela. A verdadeira transformação nasce da decisão de agir mesmo sem vontade, mesmo sem energia, mesmo sem aplausos. Esse tipo de disciplina é silencioso, mas capaz de alterar qualquer destino. Deixe que suas ações falem, onde suas emoções hesitam. Há um poder que poucos reconhecem. A capacidade de recomeçar quantas vezes forem necessárias. Recomeçar não é fracasso, é sabedoria. É admitir que a versão antiga cumpriu seu papel e que agora é hora de outra assumir o lugar. Recomeçar é renovar. Recomeçar é amadurecer. Recomeçar é evoluir. Enquanto houver consciência, sempre haverá um novo ponto de partida. No fim, tudo retorna ao silêncio. Ao mesmo silêncio que antecede o nascimento, a mudança, a compreensão. A vida passa em um instante, mas a grandeza desse instante depende das escolhas que você faz enquanto respira. Não desperdice o tempo que possui, em hesitação, medo ou arrependimento. A existência é breve, mas a força de um único ser consciente pode estremecer eras inteiras. Levante-se, não com pressa, mas com propósito. Não com dúvida, mas com lucidez. Expanda aquilo que há dentro de você, como quem desperta um poder que sempre esteve ali, esperando apenas ser reconhecido. Caminhe com firmeza, porque agora você compreende que cada passo remodela o mundo, que cada decisão rompe limites, que cada segundo carrega a possibilidade de transcender tudo o que um dia tentou te conter. Se tudo é transitório, então seja o impacto, não a poeira. E se o tempo dissolve todas as coisas, então torne-se aquilo que ele não consegue apagar. Agora que você aprendeu sobre os 3 caminhos que definem o seu destino, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso profundo e poderoso. E não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e ajude o canal a crescer ainda mais. Eleve seus limites, viva no seu máximo. A Ioria de Leão. Onde estão Saga e os outros 2? Saga e os outros 2? Não importa quem seja. Vocês acham que eu deixaria os inimigos passarem por esta casa? Agora saia logo do nosso caminho! Ora, mas que educados. Poderiam me dizer o que faz vocês acreditarem que será fácil assim atravessar a casa de Leão? Ah, você está sozinho! Escutem! O rugido do leão! Relâmpago de plasma! A Ioria de Leão é como um leão dourado que nos mostra suas presas. Olhe bem, esse é o momento em que o destino recua. Porque tem gente que olha pra você e pensa, tá sozinho? Então vai ceder. Tá cansado? Então vai desistir. Tá com medo? Então vai fugir. Mas eu não fui moldado pra recuar. Eu fui moldado pra permanecer. Porque existe algo maior do que conforto. Maior do que a aprovação. Maior do que o medo.
Dever. E dever não se negocia. Você quer saber o que é força de verdade? Não é gritar mais alto. Não é parecer invencível. É manter sua posição quando todo o resto tenta te empurrar para trás. Então me diga, o que você tem protegido na sua vida? Ou melhor, o que você tem deixado passar? Por fraqueza? Tem pessoas que confundem bondade com fraqueza. Elas acham que porque você tem um coração limpo, você vai aceitar qualquer coisa. Que porque você tenta fazer o certo, você vai engolir injustiça calado. Mas eu vou te dizer uma verdade, que muda tudo. Um coração puro não significa mãos vazias. Significa mãos firmes. Significa que quando você luta, você não luta por vaidade. Você luta por aquilo que é justo. E justiça não é conversa bonita. Justiça é postura. É quando alguém tenta atravessar seus limites e você não precisa gritar. Você apenas olha e decide. Daqui, você não passa. Agora me responde. Quantas vezes você deixou sua vida ser invadida só para não parecer uma pessoa fria? Honra não é o que você diz que é. Honra é o que você faz quando ninguém está aplaudindo. É o que você faz quando está cansado, quando está frustrado, quando está sozinho. Porque é fácil ser disciplinado quando tudo está bem. Difícil é manter a postura quando o mundo aperta. E é aí que muita gente falha. Elas querem uma vida forte, com atitudes fracas. Querem respeito, sem merecer. Querem vitória, sem sacrifício. Mas honra não nasce do desejo. Honra nasce do hábito. E se você quer ser respeitado, você precisa começar a se respeitar primeiro, mesmo quando dói. Escute, você não é livre quando faz só o que quer. Você é livre quando consegue fazer o que precisa. A maioria vive como escravo do próprio conforto. Mas o dever é a única corrente que transforma um homem comum em alguém impossível de quebrar. Dever é o que te levanta sem motivação. Dever é o que te guia sem aplauso. Dever é o que te mantém de pé sem esperança. Então para de esperar vontade, porque vontade é fraca. Vontade some. Dever permanece. E quem vive pelo dever não implora por força. Ele se torna força. Tem algo dentro de você que você tenta esconder. Essa raiva, esse incômodo, essa sensação de que você nasceu para mais, mas está preso num mundo pequeno. Muita gente chama isso de defeito. Eu chamo de aviso, porque fúria sem direção é destruição. Mas fúria com propósito vira poder. Você não precisa apagar seu fogo. Você precisa dominar ele. Você não precisa se tornar frio. Você precisa se tornar firme. O leão não perde tempo explicando por que é perigoso. Ele apenas caminha. E o mundo entende. Quer saber por que você ainda não venceu? Porque você acha que coragem é nunca sentir medo. Não é. Coragem é sentir medo e agir mesmo assim. É tremer por dentro e não deixar isso mudar sua postura. É quando a sua mente diz, recua, e você responde, não hoje. Porque a vida não respeita o fraco. E eu não tô falando de músculo. Eu tô falando de mente, de coluna, de decisão. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser imparável. E imparável é quem decide que não vai fugir. Você sabe o que destrói um homem por dentro? Viver se justificando. Tentando provar para todo mundo que você é digno. Enquanto você mesmo não se leva a sério. Chega. Chega de falar. Chega de prometer. Chega de amanhã eu começo. Você quer respeito? Tenha postura. Você quer evolução? Tenha disciplina. Você quer honra? Tenha coragem de fazer o que deve ser feito, sem plateia. E agora eu te pergunto, você vai continuar vivendo como quem pede desculpa por existir? Ou vai viver como quem nasceu para ser grande? Eu vou ser direto com você. Você já foi testado. E você fugiu. Não porque você não tinha força, mas porque você tentou vencer sem encarar a parte mais difícil. A parte onde ninguém te salva. A maioria só quer crescer quando é confortável. Só quer ser forte quando está motivado. Só quer ser firme quando está tudo sob controle. Mas a vida real é quando você está por baixo. E mesmo assim decide não se humilhar. Não é sobre vencer rápido.
É sobre não perder sua dignidade no processo. E hoje, você vai recuperar isso. O mundo não tá nem aí pro que você sente. Ele vai testar sua paciência. Vai testar seu orgulho. Vai testar seu foco. Vai colocar gente na sua vida para te tirar do caminho. Vai colocar dúvida dentro da sua cabeça. Vai colocar cansaço no seu corpo. E aí vem a pergunta: você vai se tornar alguém instável? Ou alguém inabalável? Porque caráter não nasce no descanso. Caráter nasce quando você é provocado e escolhe não virar fraco. Ser justo não é ser passivo. Ser justo é ser firme. E firmeza assusta quem vive de mentira. Você quer uma verdade que dói? Tem dias que você não vai ter vontade nenhuma. E mesmo assim, você vai ter que agir. Porque se você vive só por vontade, você vive como refém. Mas se você vive pelo seu nome, você vive como alguém livre. A sua palavra tem que valer. Seu compromisso tem que valer. Sua disciplina tem que valer. Porque no final, o que fica não é o que você sentiu. É o que você sustentou. E um homem de honra sustenta. Você quer justiça no mundo, mas você faz justiça consigo mesmo? Você se trata com respeito? Ou vive se sabotando? Você diz que quer mudar, mas repete as mesmas escolhas. Você diz que quer crescer, mas se entrega ao mesmo conforto. Então eu te falo, justiça não começa lá fora. Justiça começa quando você para de ser injusto com você mesmo. Quando você para de tolerar o que te enfraquece. Quando você corta o que te atrasa. Quando você abandona o que te diminui. E escolhe ser digno da sua própria vida. Tem gente que só respeita quem grita. Só respeita quem humilha. Só respeita quem ameaça. Mas isso não é força. Isso é descontrole. Eu não preciso perder a cabeça para mostrar quem manda. Eu só preciso de uma coisa: postura. Porque postura é o que mantém o leão firme, mesmo quando o mundo quer ver ele no chão. E você? Você não nasceu para ser barulho. Você nasceu para ser presença. A presença que faz os outros pensarem duas vezes antes de brincar com você. Você fica esperando a hora certa. Mas eu já vi esse filme. A hora certa nunca chega. Para quem tem medo demais. O seu limite não é falta de talento. Não é falta de oportunidade. Seu limite tem um nome: covardia. Covardia de começar. Covardia de continuar. Covardia de sustentar o peso. E sabe o pior? Não é o mundo que vai te punir. É você mesmo. Porque viver sabendo que você se abandonou, isso é a pior derrota que existe. Olha pra mim. Eu não imploro por respeito. Eu não imploro por espaço. Eu não imploro por chance. Eu treino. Eu luto. Eu sustento. Quem implora dá o controle pro mundo. Quem sustenta a própria postura, vira impossível de ignorar. E você não precisa ser o mais forte. Você só precisa ser o mais constante. Porque constância é o que transforma um homem comum em alguém que o mundo chama de monstro. Só que eu chamo de outra coisa: digno. Vai chegar um dia em que vão te oferecer o caminho fácil. Vão te chamar para desistir, para se distrair, para relaxar. Vão dizer: você merece. Vão dizer: deixa para depois. Vão dizer: ninguém vai saber. Mas você vai saber. E quando você se vende uma vez, fica mais fácil se vender de novo. Até você olhar no espelho e não reconhecer mais quem você era. Então grava isso. Honra é quando ninguém está olhando. E mesmo assim você não cai. Você está esperando permissão. Permissão para mudar. Permissão para vencer. Permissão para ser intenso. Mas ninguém vai te dar isso. Porque quem vive pequeno se incomoda com quem decide crescer. Você quer fazer diferente? Então faça. Você quer sair do lugar? Então levante. Você quer ser disciplinado? Então pare de se explicar. Grandeza não é pedida. Grandeza é tomada com trabalho. E quando você começar, vai doer. Mas dor não é sinal de erro. Dor é sinal de evolução. Eu vou te ensinar uma coisa importante. Você pode ser justo sem ser fraco. Você pode ser honrado sem ser ingênuo. Você pode ter coração puro e ainda assim ser perigoso. Porque pureza não é fragilidade. Pureza é lealdade ao que é certo. E quem é leal ao certo
Não tolera o errado dentro da própria vida. Então corta. Corta o que te atrasa. Corta a desculpa. Corta o vício. Corta a preguiça. E não porque você odeia sua vida, mas porque você respeita demais, para deixar ela apodrecer. Tem gente que acha que dever é se prender a correntes. Eu não. Dever é compromisso com aquilo que você pode se tornar. Dever é olhar para o seu potencial e dizer: eu não vou te trair. E toda vez que você escolhe o fácil, você trai. Toda vez que você adia, você trai. Toda vez que você se entrega ao conforto, você trai. Então hoje, você vai fazer diferente. Não por raiva do mundo, mas por respeito à pessoa que você promete ser. Eu não vim aqui para te agradar. Eu vim aqui para te acordar. Porque existe um leão dentro de você que está cansado de viver preso. Cansado de desculpas. Cansado de medo. Cansado de migalhas. Então levante. Endireite a postura. Pare de pedir um caminho fácil e comece a exigir o seu melhor. Porque no fim, o mundo não se curva para quem fala bonito. O mundo se curva para quem sustenta a própria palavra. Dever não se negocia. E se você quer respeito, prove sua honra. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. Mas quem é? Aquele homem é... Então é você. Saga de Gêmeos! Você disse Saga! No passado, foi ele quem assumiu o posto de mestre do santuário. É considerado o mais forte dentre os Cavaleiros de Ouro que servem a Atena. Espera aí, Saga! Camus está com eles. Eu vou cuidar dele. Pode deixá-lo comigo. Seres malignos que corroem a Terra. Ouçam bem. Ouçam a explosão das estrelas da galáxia coletiva. Explosão galáctica! Você vive fugindo da única coisa que poderia te libertar. A verdade sobre quem você realmente é. Enquanto você procura desculpas para continuar pequeno, o tempo observa em silêncio e te condena. Você age como se tivesse eras para despertar. Quando mal consegue sustentar um único dia de disciplina. E ainda assim, espera que sua vida mude. Ouça bem o que eu vou te dizer. Não existe despertar para quem escolhe dormir na mediocridade. Você teme a dor, o fracasso, o julgamento, mas deveria temer algo muito pior. A versão de você, que nunca existirá, porque você não teve coragem de nascer para ela. Fique, ouça, e não desvie os olhos, porque a partir de agora, eu não vou poupar você. Dentro de cada pessoa, existe uma voz que suplica pela glória e uma sombra que implora pelo conforto. Você sabe qual delas vem vencendo? A pior possível. A sombra que você alimentou com preguiça, medo e auto-engano cresceu tanto que agora ocupa o seu trono. E o mais trágico é que você se acostumou a chamá-la de eu, como se esse parasita fosse sua identidade. Mas eu não estou aqui para ter pena. Estou aqui para te arrancar da ilusão e te entregar algo que você nunca teve. A consciência da própria grandeza sufocada. Pare de proteger aquilo que te destrói. Ou sua sombra vai devorar qualquer resquício de futuro que você ainda imagina ter. Dentro de você, existe um conflito que você finge não ver. O lado que quer se elevar e o lado que quer te manter rastejando. Eu vivi essa guerra. Eu senti o custo de ignorá-la. E aprendi, da forma mais brutal possível, o que acontece quando você deixa sua escuridão governar. Você quer uma lição? Então escute. A luz só vence quando você a arma.
A escuridão só domina quando você se rende. O que você tem feito? Vencido ou se rendido sem perceber? A dualidade existe para te testar. Ou você enfrenta o monstro que habita em você, ou será reduzido a um eco fraco da vida que poderia ter vivido. Você quer justiça, mas não tem coragem de praticá-la contra si mesmo. Você aponta o dedo para o mundo, para as circunstâncias, para o destino, mas nunca para o reflexo no espelho que te traiu mais do que qualquer inimigo externo. Quer o primeiro passo para a verdadeira grandeza? Pare de mentir para si mesmo. O que destrói você não é falta de oportunidade, é falta de postura. A partir de hoje, trate cada decisão sua como se estivesse sendo observada por algo maior. Algo que exige disciplina, grandeza e propósito. Ou você se julga, ou a vida fará isso por você. E garanto que a sentença será muito mais cruel. Você sabe qual é o verdadeiro custo da mediocridade? Não é o tempo perdido. Não é o fracasso. Não é o arrependimento. É o silêncio. O silêncio que acompanha os esquecidos. Aquele que ecoa quando ninguém lembra seu nome. A mediocridade não te mata rápido. Ela te transforma em poeira, em alguém que respirou, existiu, mas nunca viveu verdadeiramente. Se você desaparecer hoje, quem sentiria sua ausência, além de meia dúzia de hábitos inúteis? Você quer ser temido, respeitado, lembrado? Então pare de agir como alguém que merece ser apagado. Existe dentro de você uma força adormecida. Não uma força gentil. Não uma força passiva. Mas uma força capaz de redefinir tudo que você toca. Sabe por que ela não desperta? Porque você a teme. Você sabe que, quando ela surgir, não haverá mais espaço para desculpas. Nem para conforto. Nem para fuga. Despertar essa força exige coragem para perder a versão fraca que você protegeu por tanto tempo. E aqui vai a verdade que você evita. Você só vai crescer quando parar de defender o que te diminui. Não existe grandeza sem sacrifício. Não existe poder sem firmeza. E não existe respeito sem presença. Você quer os resultados dos fortes, vivendo como alguém que hesita. Isso nunca vai acontecer. Nunca. Força não é sobre sentir. É sobre agir. Mesmo quando dói. Mesmo quando pesa. Mesmo quando sua mente tenta te parar. O domínio sobre si mesmo é o aço que separa o comum do extraordinário. E até agora você só moldou versões fracas do que poderia ser. Você acha que seu maior inimigo é o mundo. Mas não é. Seu maior inimigo é a dúvida. Ela é pequena, sutil, venenosa. Ela te convence a esperar, a recuar, a evitar riscos, a acreditar que você é limitado. Mas aqui está o que ninguém te diz. A dúvida é a única corrente que restou te prendendo. E você mesmo foi quem a colocou. Quebre-a, ou seja sufocado por ela até o fim da sua vida. Todo ser humano carrega raiva. Uns escondem, outros explodem, poucos controlam. Raríssimos a transformam em poder. Você precisa decidir hoje. A sua raiva vai te destruir ou vai te impulsionar. A raiva, quando guiada, é fogo que purifica. Quando solta, é fogo que consome. Transforme-a em energia, não em ruína. Você age como se o universo tivesse a obrigação de te entregar algo. Não tem. O mundo não respeita a fraqueza, hesitação ou espera. Ele só responde a quem impõe sua presença. Você quer um lugar entre os grandes? Então pare de mendigar reconhecimento. E conquiste. Cada segundo que você desperdiça, uma parte da sua grandeza morre. O tempo não é seu aliado. Ele é um juiz silencioso. E ele nunca falha na sentença. Os fortes avançam, os fracos desaparecem. Hoje você decide de qual lado quer ficar. Promessas, metas, juramentos. Você já quebrou todos. E ainda se pergunta por que não avança. Pare de falar. Comece a fazer. A palavra de alguém fraco ecoa por segundos. A ação de alguém forte ecoa por gerações. Você quer dominar seu caminho? Domine sua mente.
Ali vive a guerra que determina tudo. Ali nasce cada movimento, cada queda, cada renascimento. Sua mente pode ser seu reino ou sua prisão. Escolha. A vida fica mais leve quando você assume responsabilidade. E mais pesada quando você foge dela. Quer realmente mudar? Então pare de culpar o mundo e comece a carregar o próprio destino nas costas. Os fracos se escondem. Os fortes suportam. Toda dor carrega uma mensagem. A maioria foge dela, mas os que a encaram renascem. A dor não está tentando te destruir. Ela está tentando te lapidar. Aceite. Ou continue quebrando antes de se tornar algo. Existe dentro de você uma versão que precisa morrer. A versão preguiçosa. A versão duvidosa. A versão medíocre. A versão pequena. Se você não sepultar essa parte, ela vai te enterrar vivo. Todo grande poder nasce da capacidade de encarar o próprio abismo. Você tem um monstro dentro de si. Não negue. Não tema. Não esconda. Direcione. Molde. Use. A força que você procura está exatamente onde você não quer olhar. Pare. Respire. E entenda. Ninguém vai fazer por você. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai carregar suas dores. Você é a arma. Você é o tempo. Você é a sentença. Você é a ascensão. E ela começa agora, no momento em que você parar de negociar com sua própria grandeza. A partir deste instante, você tem duas escolhas. Se render ao conforto e se tornar mais um rosto apagado nas eras. Ou levantar, encarar sua sombra, superar sua própria luz e renascer como alguém impossível de ignorar. O mundo não se curva aos hesitantes. Ele se curva aos que dominam. Então decida. Vai continuar pequeno ou vai se tornar alguém que até o silêncio teme pronunciar? Agora que você não vai mais ser medíocre, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso conteúdo, torne-se membro e venha evoluir ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. Minha missão é proteger a casa de Ares. Mesmo que isso custe a minha vida. Se isso significa me rebelar contra você, então eu, Mu, pagarei com a minha própria vida. No entanto, Máscara da Morte, Afrodite, eu jamais poderei perdoar vocês! Mandarei os dois para o inferno com minhas próprias mãos! Não me diga que você, Mu, o carneiro dourado que galga altivamente as estrelas em seu silêncio pacífico e constante, irá abandonar a sua face serena e se entregar à ira pela primeira vez. É decepcionante ver homens que outrora foram cavaleiros a serviço do bem se apegarem à vida a ponto de se rebaixar e jurar lealdade a Hades e vir em busca da vida de Atena. Como posso permitir que vocês dois, com suas almas imundas, deem sequer um passo na casa de Ares? Vou me encarregar de mandá-los de volta para onde vocês pertencem. Vou varar seu coração, Mu. Rosa sangrenta! Tome isso, Mu! Ondas do inferno! Vou mandá-los de volta ao mundo dos mortos. Fujam! Extinção estelar! Você acha que isso foi raiva? Não foi. Raiva é perder o controle. E quem perde o controle já perdeu a luta. O que você acabou de ver foi clareza. Clareza de quem sabe exatamente o que deve proteger e o que precisa ser interrompido. Eu permaneci em silêncio por muito tempo. Não porque eu não podia agir, mas porque agir sem necessidade é desperdício de força. Existe uma diferença que poucos entendem. Reagir é instinto. Decidir é poder. Se você reage a tudo, qualquer um pode te controlar. Mas quando você domina a si mesmo, o mundo precisa se adaptar a você. O silêncio não é fraqueza, é preparação.
A maioria das pessoas confunde força com movimento. Acredita que agir rápido é sinal de poder, mas velocidade sem clareza é apenas fuga. Você não precisa se mover o tempo todo. Você precisa entender o que acontece dentro de você. Quando a mente silencia, as decisões se tornam nítidas. E quando as decisões são nítidas, o medo perde espaço. Eu observo antes de agir, não para ganhar tempo, mas para retirar da ação qualquer dúvida. Quem age confuso age 2 vezes. Quem age com clareza encerra o conflito de uma vez. Se sua vida parece sempre em guerra, talvez o problema não esteja fora. Talvez seja o caos que você permite dentro. Nem tudo exige resposta. Nem toda provocação merece sua energia. Nem todo conflito merece sua presença. Força não é estar disponível o tempo todo. Força é saber escolher onde você pisa. Quando você entra em toda batalha, você se fragmenta, se divide e perde direção. Eu não evito confronto por medo. Eu evito porque conheço o custo da força. Você não precisa vencer todas as discussões. Não precisa provar seu valor a cada desafio. Não precisa reagir para existir. Quanto menos você reage, mais claro fica quem realmente tem controle. Existe um momento em que o silêncio já cumpriu seu papel. Um momento em que observar deixa de ser sabedoria e passa a ser omissão. Autocontrole não é fuga, é responsabilidade. Quando esse momento chega, não existe hesitação, não existe dúvida, não existe recuo. Quem domina a si mesmo não treme ao agir. A decisão já foi tomada muito antes do movimento. Força real nasce do equilíbrio entre conter e agir. Quando você aprende a reconhecer esse ponto, suas ações deixam de ser barulho e se tornam sentença. Agir não é resolver. Muita gente age para aliviar a ansiedade. Poucos agem para encerrar ciclos. Quem age por impulso cria novos problemas. Quem age com clareza elimina a origem deles. Resolver exige assumir consequências. Por isso, tanta gente prefere apenas reagir. Quando eu ajo, não é para provar força, é para restaurar ordem. Se você age e tudo continua igual depois, você apenas se moveu. Você não resolveu. Força real não deixa restos. Ela finaliza. Reagir o tempo todo cria a ilusão de controle. Mas quem vive reagindo está sempre atrasado. Quando você reage demais, sua vida vira resposta. Nunca decisão. O autocontrole incomoda, porque expõe quem vive à mercê do ambiente. Enquanto alguns gritam, outros observam. Enquanto alguns correm, outros escolhem. E quem escolhe o momento certo, nunca precisa correr atrás de nada. Existe um silêncio que constrói, que pressiona, que organiza. Não é silêncio de medo, é silêncio de comando. Quando você não reage, o mundo se revela. As intenções aparecem, as fraquezas surgem. Silêncio desloca o jogo para o seu tempo. Quem não suporta o silêncio, geralmente tem algo a esconder, ou algo a provar. Você não precisa preencher todos os espaços. Às vezes o vazio faz o trabalho por você. A verdadeira decisão acontece antes do movimento, antes da palavra, antes do confronto. Quando você decide internamente, o ato externo se torna simples. Por isso clareza parece frieza para quem vive no impulso. Não é frieza, é alinhamento. Quando você decide quem você é e o que você protege, o resto se ajusta ou cai. Existe um instante em que tudo se concentra. Observação, silêncio, controle. Nesse instante, agir não é escolha, é consequência. Você não precisa explicar, não precisa justificar, não precisa insistir. A ação fala por você. E quando ela acontece, o caos entende que acabou. Poucos suportam o peso do autocontrole, porque controlar a si mesmo exige mais coragem do que enfrentar qualquer inimigo externo. Quando você para de reagir, você começa a se enxergar. E é por isso que muitos preferem o barulho. O barulho distrai, o silêncio revela. Autocontrole não te deixa leve, ele te deixa sólido. Quando você muda por dentro, o mundo reage. Pessoas estranham sua calma.
confundem silêncio com fraqueza. O mundo testa quem sai do padrão, mas quem tem clareza não se explica, não se defende. Ele observa e só age quando o limite é ultrapassado. E quando isso acontece, o teste termina ali. Autocontrole é construído, não herdado. Todos os dias você escolhe reagir ou observar. Disciplina não é rigidez, é compromisso. Quem não governa a si mesmo sempre será governado por algo. Disciplina é liberdade silenciosa. Quando você para de reagir, o jogo muda. O respeito aparece, sem ser pedido. Não porque você se tornou agressivo, mas porque se tornou estável. Estabilidade não pode ser manipulada. Você não se torna imprevisível. Você se torna inevitável. Autoridade não grita, não ameaça, não implora. Ela existe. Essa presença nasce da contenção consciente, de saber quem você é e o que você encerra sem aviso. Essa é a autoridade que ninguém ignora. Muitos desperdiçam a vida reagindo a coisas pequenas demais. Enquanto isso, o essencial é adiado. Autocontrole é separar o trivial do decisivo. Quem não faz isso, vive cansado e confuso. Antes de agir, você precisa saber o que protege. Sem isso, toda reação parece válida. Clareza nasce do compromisso com aquilo que não se negocia. Quem sabe o que protege, vence o que importa. Reagir sempre cansa. Agir uma vez resolve. Quando você age com intenção, não precisa repetir. Essa é a diferença entre barulho e impacto. Limites só existem quando são reais. Palavras não criam limites. Ações criam. Quem age apenas quando necessário não precisa agir duas vezes. Respeito não é pedido, é consequência. Autocontrole absoluto é domínio. É saber esperar sem enfraquecer e agir sem perder a calma. Você não precisa lutar sempre, mas quando lutar, precisa resolver. Pare de reagir a tudo. Decida, observe, espere. E quando agir, faça de um jeito que não deixe dúvidas. Quem domina a si mesmo não vive em guerra, ele vive em controle. Agora que você chegou até aqui, curta, compartilhe e deixe um hype nesse discurso poderoso. Não esqueça de se inscrever e seguir no Instagram. Se já acompanha o nosso canal, torne-se membro e evolua ainda mais. Eleve seus limites. Viva no seu máximo. Aterrorizado. Não diga besteiras. Eu sou o Fênix. Medo, sofrimento, dor, tristeza, desespero. Abandonei essas emoções ridículas há muito e muito tempo. Tudo que restou foi o coração de um guerreiro forjado pelas chamas do inferno. Sendo assim, sempre vou continuar lutando. Eu lutarei até que chegue a hora da minha morte. Você sabe o que a solidão faz com um homem? Ela o destrói ou o desperta. Quando não há mais ninguém para te estender a mão, você aprende a levantar sozinho. E quando o mundo tenta te apagar, o fogo dentro de você decide se transformar em algo que não pode ser destruído. Foi assim que aprendi que o verdadeiro poder não nasce da força, mas da dor que você transforma em chama. A solidão é um campo de batalha silencioso, e é lá que você enfrenta o seu eu verdadeiro. A força não nasce do conforto. Ela nasce do vazio, do momento em que ninguém acredita mais em você. As pessoas olham para um guerreiro e veem poder. Mas o que não veem é quantas vezes ele precisou morrer por dentro antes de aprender a se levantar. A dor não me destruiu. Ela me esculpiu. E toda vez que o mundo tentou me apagar, eu voltei ainda mais forte. A chama que carrego não é um dom. É uma cicatriz em forma de fogo. A maioria teme o fim, mas o fim é apenas o início disfarçado. Aqueles que fogem da dor continuam presos a ela.
Aqueles que a enfrentam renascem. Eu aprendi que nada dentro de mim poderia crescer, enquanto eu me recusasse a incendiar o que me mantinha fraco. É preciso aceitar o fogo, deixar que ele destrua o que não serve mais. Somente assim, algo novo pode surgir das cinzas. Não tema cair, tema não ter coragem de se levantar diferente. Você pode amaldiçoar a dor ou pode aprender com ela. A diferença entre quem cai e quem renasce é o que se faz depois da queda. A dor me mostrou quem eu era quando tudo me foi tirado. Ela arrancou as máscaras, os medos, a ingenuidade e me deixou com o que restava, a verdade nua e crua da minha alma. A dor não me venceu, ela me educou. Há batalhas que ninguém verá. Guerras travadas no escuro, onde o único som é a própria respiração cansada. Mas é ali que o verdadeiro guerreiro nasce. Não na glória, nem nos aplausos, e sim no silêncio. É no silêncio que você descobre o tamanho da sua força e entende que não precisa que o mundo te reconheça, porque o que importa é não trair a si mesmo. Ser forte não é nunca cair. É cair e continuar mesmo sangrando. Muitos acham que a força é uma bênção, mas ser forte também é um castigo, porque o mundo espera que você aguente tudo e sorria. Mas eu aprendi. Não há vergonha em sentir dor. Vergonha é deixar que ela te quebre por dentro. Então eu não escondo minhas cicatrizes. Elas são o mapa do caminho que me trouxe até aqui. O fogo não é inimigo. Ele só destrói o que precisa ir embora. Quando o velho se despede, o novo tem espaço para nascer. Mas poucos aceitam o calor da transformação. Eu aceitei e paguei o preço por isso. Queimei meus medos, minhas dúvidas e tudo que um dia me fez hesitar. E o que restou foi o que sempre esteve ali, a vontade inquebrável de continuar. Todos carregam uma chama. Alguns deixam que o vento apague. Outros aprendem a protegê-la com o próprio corpo. A minha nunca se apagou porque eu nunca desisti de mim. Não importa o quanto tentem te sufocar. Se a chama ainda queima, você ainda está vivo. E enquanto houver vida, há luta. Renascer dói, porque para se tornar quem você deve ser, é preciso enterrar quem você foi. Cada vez que caí, deixei uma parte minha no chão. E cada vez que me levantei, voltei diferente. Esse é o verdadeiro sentido do renascimento. Não voltar igual, mas voltar consciente. Você não precisa ser o mesmo depois da dor. Precisa ser melhor. Depois de um tempo, você entende que a força que te salvou também pode te consumir. O fogo que me fez renascer já quase me destruiu. Porque quando a chama cresce demais, ela queima tudo, inclusive você. Por isso aprendi a controlá-la, a manter o inferno dentro de mim em silêncio. E usar o fogo não para destruir, mas para iluminar o caminho. O verdadeiro poder não é explodir, é dominar-se. Antes da batalha, o silêncio. Antes do golpe, a respiração. Antes da fúria, o controle. O guerreiro que domina a si mesmo já venceu metade da guerra. Não porque é invencível, mas porque não se perde em meio ao caos. A força sem controle é apenas destruição. Mas a força guiada pela mente é liberdade. Eu caminhei sozinho por tanto tempo que aprendi a encontrar paz no som dos meus próprios passos. A solidão não me assusta mais. Ela me moldou. Ela me ensinou que o silêncio não é ausência, é presença. Estar só não é fraqueza. É a prova de que você aprendeu a existir sem precisar ser validado. E quando você entende isso, ninguém mais tem poder sobre você. A liberdade tem um preço: carregar o peso das próprias escolhas. Quando você decide seguir seu próprio caminho, vai perder gente, conforto e aplauso, mas vai ganhar algo que ninguém pode te dar: a verdade de ser quem você é.
Ser forte não é dominar os outros. É proteger, mesmo quando ninguém vê. A verdadeira força é silenciosa. Ela não precisa provar nada. Ela só age quando é preciso. Há poder em destruir, mas há grandeza em controlar esse poder para defender o que importa. E quando você entende isso, a força deixa de ser ego e se torna propósito. Um guerreiro sem propósito é só uma chama sem direção. Ela queima, mas não ilumina nada. O propósito é o que dá sentido à dor. É o que transforma cada queda em degrau. Eu lutei, sangrei e me perdi. Mas cada ferida me guiou até o motivo de continuar. E quando o motivo é justo, nenhum inferno pode te deter. Dentro de mim há luz e escuridão. E não nego nenhuma delas. A sombra me ensinou a resistir. A luz me ensinou a não me perder. A fênix não renasce por ser pura, mas por aceitar o que é. A força real não vem de negar quem você foi, mas de transformar o que restou em poder. Quando o corpo cai, quando o mundo grita para você parar, só resta uma coisa: o coração. O coração é o último a se curvar. É ele que mantém a chama viva quando tudo parece apagado. Enquanto o coração arder, você ainda tem algo a oferecer, mesmo que o mundo inteiro duvide. Eu jurei para mim mesmo, nunca mais seria o mesmo homem que um dia caiu. Cada renascimento é um pacto com o futuro, um lembrete de que ainda há batalhas esperando por mim. E se o destino tentar me dobrar, queime ele comigo, porque um espírito que já morreu uma vez não teme morrer de novo. A verdadeira vitória não precisa de aplausos. Ela acontece no instante em que você percebe que sobreviveu. Não há gritos, não há festa, só um respiro e a certeza de que você continua de pé. O guerreiro não luta por reconhecimento, luta porque a luta é quem ele é. E no fim, isso basta. Existe uma fênix dentro de cada um de nós, mas ela só desperta quando tudo ao redor parece ruir. É no fundo do abismo que você entende o poder de recomeçar. Não porque quer, mas porque precisa. E quando se levanta, já não é mais o mesmo. As cinzas não te definem. São apenas o chão onde você constrói o novo. Olhe para dentro. Encare o que ainda dói. A maioria foge de si mesma. Mas o guerreiro encara o reflexo até que o medo desapareça. Não existe inimigo maior que o próprio eu, mas também não existe aliado mais poderoso. Quando você faz as pazes com o que é, nenhum golpe te derruba. O passado é pó. O futuro, incerteza. Tudo o que existe é o agora. E o agora é fogo. É aqui que você decide se continua sendo prisioneiro da dor ou se transforma tudo isso em combustível. O tempo não espera. Ou você acende a chama hoje, ou vive a vida apagado. Renascer não é voltar a ser o que era. É nascer consciente. Quando você desperta da queda, percebe que nada te prende além do que você permite. A dor te derruba, mas é a coragem que te levanta. E essa coragem mora dentro de você, esperando o momento de queimar o que te impede de seguir. Muitos vivem acorrentados por pensamentos que eles mesmos criaram. Medo, culpa, dúvida, mas as correntes mais fortes não são as que te prendem. São as que você tem medo de romper. E quando você finalmente as quebra, descobre algo libertador. A prisão nunca esteve fora, sempre esteve dentro. A verdadeira força é aquela que ninguém vê. É o momento em que tudo dói, mas você escolhe continuar. Não há glória nesse instante, apenas silêncio. E uma chama teimosa que insiste em existir. É ali que o renascido desperta, não no grito da vitória, mas no suspiro da resistência. Cada cicatriz conta uma história. Algumas doem, outras ensinam. As minhas são lembretes que sobrevivi, que fui quebrado, mas nunca destruído. A fênix não é símbolo de poder.
é símbolo de eternidade, porque enquanto houver vontade, ela sempre volta. O fogo que carrego não me pertence. Ele é o reflexo de todos que escolheram não desistir. A cada vez que você se levanta, o mundo acende um pouco mais. Então não apague sua chama, porque talvez alguém precise dela para sair da própria escuridão. Ser forte também é ser luz, mesmo que ninguém perceba. O corpo pode cair, o tempo pode levar tudo, mas o espírito, esse nunca morre. Aquele que aprendeu a renascer não teme o fim, porque já entendeu que ele é apenas mais uma transformação. Eu não luto por vitória, luto por significado. E enquanto houver razão para lutar, a Fênix jamais descansará. Se você caiu, levante. Se o mundo te esqueceu, lembre-se de quem você é. Você não precisa de permissão para recomeçar. Precisa de coragem. A Fênix queima, morre, renasce e em cada ciclo se torna mais forte. Então queime o medo, queime a dúvida, queime o que te prende. E quando tudo virar cinzas, renasça mais firme, mais consciente, mais vivo do que nunca. A sua chama jamais se apagará.